senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Não há dúvidas, não há desculpas. Este é o orçamento do Dr. António Costa, da deputada Catarina Martins e do deputado Jerónimo de Sousa. Os três perderam as eleições. Os três derrubaram o governo escolhido pelo povo. Os três juntaram-se, formaram uma maioria absoluta no Parlamento e os três viabilizam este governo. Os três prometeram políticas patrióticas e de esquerda. Prometeram mais crescimento económico, mais emprego, menos austeridade e mais equilíbrio orçamental. Os três prometeram, é verdade, não sei se vão cumprir. Aliás, sei, não vão cumprir. Os três convergiram nas opções, fizeram as escolhas e os três respondem por elas. Este orçamento é um orçamento socialista, bloquista e comunista. Este orçamento, aquilo que não é um orçamento social-democrata. O PSD é muito claro e transparente. Discordamos da estratégia política e económica desta governação. Discordamos, naturalmente, desta proposta de orçamento. Discordamos, mas respeitamos democraticamente as vossas escolhas e a vossa maioria. Para o PSD, este orçamento é mau. Não é amigo das famílias. Não é amigo das empresas. Não combate as desigualdades da nossa sociedade. A nossa posição foi cristalina. Votámos contra a proposta na generalidade. Votámos contra a proposta na especialidade. E abstivemos-nos em todas as alterações, permitindo que as esquerdas encontrassem sem queixume as suas opções. E não apresentámos propostas de alteração, porque, como já dissemos, este Orçamento do Estado não tem emenda. Os mais distraídos ou os mais ofegantes apoiantes desta geringonça governativa, dentro e fora do Parlamento, apressaram-se a concluir que o PSD estava amuado, que tinha uma posição de birra. Dizem com indisfarçável superficialidade que não digerimos bem a formação deste governo de perdedores. Estão errados, estão profundamente equivocados, estão doentiamente confusos, não percebem o essencial. Senhoras e senhores deputados socialistas, bloquistas e comunistas, nós não estamos contra este orçamento por causa da forma como os senhores constituíram este governo. Os senhores, porventura, acham isso porque lá no fundo vos pesa cada vez mais a consciência. Mas a nós não. Nós no PSD estamos de consciência tranquila. Nós estamos contra este orçamento do Estado por razões substantivas. Porque ele é mesmo um mau orçamento para o país. É mau para a economia, afugenta os investidores, agrava os custos de contexto, penaliza a competitividade fiscal. Não é um orçamento amigo das empresas. É um orçamento também mau para as pessoas. Dá seletivamente com uma mão e tira sem critério com a outra mão. Trata tudo pela mesma bitola. Trata tudo pela mesma bitola e não é solidário com os mais pobres e os mais desprotegidos. Como não é justo para os pensionistas e os contribuintes de mais baixos recursos. Substitui restrições seletivas e progressivas por impostos injustos e regressivos. Para a esquerda portuguesa, a austeridade virtuosa é a que é suportada por todos, independentemente da sua condição. Também não é um orçamento amigo do emprego e é um orçamento mau para o Estado Social. À imprudência orçamental de hoje vai corresponder, como já todos sabemos, um plano B amanhã. O Dr. António Costa faz hoje
o que o engenheiro José Sócrates fez em 2009. Dá o que tem e o que não tem, para a seguir cobrar em dobro o que deu antes. Hoje, como em 2009, apresenta um folheto eleitoral. Amanhã, como em 2010 e em 2011, apresentará as faturas. E isto, Sr. Deputado Carlos César, isto é que é olhar para trás. É olhar para trás e fingir não ver aquilo que está a acontecer e aquilo que já aconteceu antes em Portugal. Senhoras e senhores deputados, se não fosse trágico para as pessoas, tinham sido hilariantes os impropérios que os deputados socialistas dirigiram ao PSD no debate que agora termina. Como é possível que os mesmos que em 2010 subiram o IVA, cortaram salários na administração pública, congelaram pensões, mesmo as pensões mínimas, sociais e rurais, cortaram no abono de família, encareceram os exames médicos, cortaram nas prestações sociais, os mesmos que subiram as contribuições para a Caixa Geral de Aposentações e para a DSE, que cortaram as deduções fiscais, que congelaram o salário mínimo nacional, os mesmos que meio ano depois de fazerem tudo isto, negociaram e subscreveram a Carta Magna da nossa austeridade, que foi o famigerado Memorando de Entendimento. Como é possível que os mesmos, como é possível que à boleia da situação económica e financeira que herdaram do anterior governo, tenham o tupete de dizer que estão a remover a austeridade que nós criamos? É extraordinário. Se esse descaramento pagasse imposto, não era de facto preciso obrigar pessoas e empresas a pagar o mais brutal aumento dos impostos sobre os combustíveis da história deste país. Mas, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a desfaçatez política e a dissimulação não ficam por aqui. Que penoso foi ver o próprio Primeiro-Ministro vir a público vangloriar-se de não conseguir que a maioria que o apoia esteja de acordo no que toca aos compromissos com a Grécia e a Turquia. O Primeiro-Ministro foi ele que escolheu os seus parceiros, aqueles que o apoiam neste Parlamento, em vez de procurar com eles assegurar a maioria que prometeu ao país, vinha aflito e até muito irritado clamar pela responsabilidade do PSD. Como que dizendo ao país que a sua maioria é só para a mercearia, não é para as questões de Estado e para os compromissos do Estado português. E ainda quis dizer, e disse, que o PSD era incoerente e que o Bloco de Esquerda e o PCP, esses eram o ícone da coerência. E o PS, o que é? Diz que os seus parceiros são coerentes porque não respeitam os compromissos europeus de Portugal, mas alia-se a eles. Como classificar este comportamento do Partido Socialista? O mínimo que se pode dizer é que é de facto muito incoerente e muito irresponsável. Isto é, nós que dissemos antes da discussão que votaríamos contra as normas da proposta de lei e que nos abstínhamos nas propostas de alteração, éramos incoerentes porque estávamos a fazer aquilo que dissemos. Eles, que prometeram que eram uma maioria sólida, consistente e duradoura, eram coerentes porque não conseguiam, como não conseguiram, dentro de si chegar a acordo. Ou seja, eles eram coerentes porque fizeram o contrário daquilo que disseram. Se há quem chama isto habilidade, se há quem chama estas artimanhas socialistas habilidade, nós que estamos de boa fé, com seriedade
e com coerência, chamamos-lhe o que isto é de facto: chico-espertismo. Um chico-espertismo que é tão arrogante como Saloio. E nesta ocasião, e a propósito destas artimanhas, queremos dizer de uma forma solene, responsável e serena: o PSD é um partido livre, sério e coerente, que decide sempre em função do interesse nacional. Senhores deputados e senhores membros do Governo, no dia em que o Governo e o Primeiro-Ministro não tiverem o apoio suficiente dos partidos que estiveram na base, no fundamento da sua investidura parlamentar, para aprovar decisões estruturantes da governação, o Governo e o Primeiro-Ministro terão de tirar as devidas consequências. E, como já disse o Presidente do PSD, terão nesse dia de se demitir. É uma questão de seriedade, de responsabilidade política e de verdade. E isto não é azedume, e muito menos ameaça política. Isto é tão só exercer um mandato popular com valores e princípios de seriedade, de transparência e, por que não dizê-lo, de ética republicana. Se e quando a vossa maioria ruir, desaba naturalmente o poder que foi constituído pelo vosso conluio parlamentar. No PSD não claudicamos nos princípios, não andamos atrás de sondagens ou de popularidade efêmera. Senhoras e senhores deputados, não contem connosco para atitudes dissimuladas. Não somos, ouçam bem, não somos dos que afinam e mudam o discurso em função das plateias que têm pela frente. Nós não somos desses, senhores deputados. Sabem todos que se tivéssemos a responsabilidade de propor um orçamento do Estado, continuávamos a remover a austeridade. Com gradualismo, com realismo e com um desígnio é que essa remoção fosse sustentável para poder ser permanente. A nossa proposta seria também exigente na prossecução da disciplina orçamental. Não por opção ideológica, nem como um fim em si mesma, mas porque a disciplina orçamental é o pressuposto do equilíbrio financeiro do país, que permite reduzir a dívida, que permite salvaguardar o Estado Social e que abre caminho ao crescimento da economia e à criação de emprego. Connosco, a atratividade fiscal seria um estímulo à captação de investimento, à aposta na capacidade exportadora das nossas empresas e, por via disso, à obtenção de saldos externos positivos. A nossa opção era também favorecer a situação fiscal das famílias e dos agregados familiares mais numerosos. Por outro lado, associaríamos à política orçamental um ambicioso plano de novas reformas estruturais nos serviços públicos e na economia. Um plano que desse sequência às conquistas dos últimos anos, ao invés da atitude revanchista de desfazer tudo a qualquer preço. O nosso modelo de desenvolvimento não seria minado pelo estímulo ao consumo interno insuflado pelo Estado, mas assente na produtividade dos setores público e privado, que também acarretam o aumento da procura, mas desta feita sustentado no crescimento real da economia. A opção socialista, bloquista e comunista, já testada no passado, é de facto um presente envenenado para os portugueses. Por isso, o Governo e o Primeiro-Ministro não conseguem, por mais que queiram, disfarçar a inevitabilidade de um plano B. Um plano que faz do orçamento que hoje vai ser votado apenas mais uma das inúmeras versões do orçamento. Um orçamento demasiado precário e irrealista. Mas, senhoras deputadas e senhores deputados que apoiam o Governo,
Este é o vosso orçamento. É mau para os portugueses, mas contempla as vossas escolhas. Vossas do Governo, vossas do PS, vossas do PCP, do Bloco de Esquerda e dos Verdes. De todos. Não é um bocadinho de cada um. É tudo de todos quantos o vão aprovar. E é ainda o orçamento de um Ministro das Finanças que abandonou o defunto cenário macroeconómico da mudança para se cingir a cumprir uma missão meramente notarial. Passar a números duvidosos as palavras erráticas do Dr. António Costa, da deputada Catarina Martins e do deputado Jerónimo de Sousa. E o problema do país não é saber se os três se entendem ou não. O problema do país é para que é que eles se entendem. Aí é que está o verdadeiro problema. Este entendimento revanchista é o caminho para desfazer reformas e para desperdiçar sacrifícios. Senhoras e senhores deputados, este orçamento representa uma oportunidade perdida. Quando Portugal tinha tudo para se proteger e para se diferenciar dos seus competidores, o Governo retrocede e insiste com os seus cúmplices da esquerda radical numa receita testada e de má memória para os portugueses. Este orçamento representa uma oportunidade perdida porque insiste num modelo económico falido, numa opção que os portugueses rejeitaram quando votaram. Este orçamento representa uma oportunidade perdida porque, como disse Rentes de Carvalho, e passo a citar, a ilusão de que se pode gastar sem ter dinheiro não lembra ao diabo. Acabei de citar. Esta ilusão merece oposição. Merece uma forte oposição. Nós cumpriremos esse papel com responsabilidade, com verdade e com ética, com frontalidade e também com cultura democrática, mas, sobretudo, sempre concentrados em servir o interesse dos portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar o debate, em nome do Governo, tem a palavra o Sr. Ministro das Finanças.